Esta é a parte um. Assista também a parte 2. Tá tão quente aqui na Bahia. Você tá em que cidade da Bahia? Salvador. Salvador mesmo. Salvador, na Bahia. E você faz o que aí, em Salvador? Você tem algum trabalho, profissão? Sim, eu atuava muito com vendas, ainda atuo online, costuro também. Hum, Mas é bem reduzido, né? Por conta do meu filho, que é especial também. Aí mudou um pouco é a verdade. rotina. Uhum. Certo. Quer dizer que você Trabalhei com arte trabalha. reborn também. Sei, Aquelas sei. bonecas que parecem crianças. Eu trabalhei muito com Realista, aquelas né? bonecas. Ah, foi. Isso, Eu acho muito sim. interessante. Trabalhei há alguns anos já. Hoje eu ainda faço, mas é bem reduzido. É só para clientes específicos, quando a pessoa quer. Mas eu já Uhum. atuei bastante. Fiquei só com isso, na verdade, um tempo. Então você tem um bocado de bebezinho espalhado aí pelo mundo, né? É, Pois é. É um trabalho bonito, de arte mesmo. sim, verdade. Eu, Mas, no caso, já sou uma pessoa. Já frequentei centros espíritas uhum, e sempre eu ouvi que eu sou médium, mas eu não gosto, não aceito bem, né? uhum, Quando vem assim um contato que não é daqui, eu não gosto, eu não aceito. E sei. aí já busquei ajuda em centros espíritas e alguns já quiseram, né, me ter no centro, me ajudar, mas eu sempre meio que fujo, né? Uhum, Eu não sei. gosto muito porque por medo, falta de conhecimento, não tenho Uhum, ainda maturidade para lidar com as coisas, né? A minha uhum, mãe, ela também tem uma sensibilidade muito grande. uhum. Minhas avós eram benzedeiras, então já é uma família que já tem essa Geralmente passa herança. de geração em geração, né? É, Esses dons, né? é. Aí eu comecei a ter as experiências na puberdade, Hum, muito ruins, não eram coisas legais. Então, é por isso que eu não não gosto muito. E também não gosto muito de falar com muita gente, porque as pessoas acham que a gente tem algum problema mental, não sei, né? Muita gente não entende, né? Então, Pode ficar imaginando coisas, realmente. eu tenho uns sonhos lúcidos que eu não sei diferenciar se é uma projeção astral, né? Eu me vejo e vejo outras pessoas em outras vivências. A pessoa em outro Dimensões. corpo, em outra época. Ah, como se fosse uma vida paralela ou passada. Uma vida passada. Eu tenho esses sonhos, assim, de ver acidentes, essas coisas, sabe? Eu fui Sei. ver um apartamento que o dono morreu jovem, na sala, um ataque fulminante. Eu só fui ver o apartamento. E aí eu sonhei com o homem a noite toda na sala. Foi mesmo. Só fui ver a foto do rapaz que estava lá, a fotinho dele no apartamento. Aí É. pronto. Parece que canalizou. Mas você dormiu no apartamento ou na sua casa mesmo? Voltou para casa, Na minha mesmo casa assim, mesmo, não foi no mesmo apartamento. assim sonhou com ele. Sonhei com ele. Sonhei com ele. Uhum. Ele no AP, ele. Como se ele estivesse vivendo lá sem saber que. Ah, que tinha morrido. Ele vivendo normal, entendeu? Aí eu, gente, que loucura. Eu li também sobre expansão da consciência, né? Consciência expandida, uma época. E Sei. aí também acontecem umas coisas assim, mas eu não tenho conhecimento, porque eu não me aprofundo, porque toda vez que eu me aprofundo, eu tenho, entendeu, as experiências. Eu sei. Aí você não se sente muito bem, né, com essas experiências. Não, a saída do corpo, por exemplo, é muito. é, Às vezes acontece paralisia do sono, né? Que é a explicação Uhum. mais plausível. Às vezes três, Sim. 4 vezes uma noite. Vem, eu sou puxada, eu não vou, não quero ir de jeito nenhum. Uhum. Aí o ventilador fica gigante, assim, as coisas ficam expandindo na mente.
tudo Sim. no quarto fica bem gigante. Assim. Aí eu já vi o Wagner Borges, conhece? Conheço. O professor, ele fala muito, né, sobre isso. E algumas coisas que ele, das saídas do corpo dele, eu identifico. Essa expansão das coisas. Eu não gosto muito de Mas estimular, não. você está buscando de qualquer forma, né? Tá buscando ver os É, canais, escutar as experiências e sim. tentar Eu comparar com as vejo os suas. vídeos, eu sigo. Sim. Uhum. Eu tô, depois do meu filho, foi uma coisa muito. Foi forte. Não dá para Sim. dizer que não tem alguma coisa, né? Uhum. Porque datas batem, coisas batem, né? Uhum. E eu posso começar o relato, se Tá certo. Então, desejar. eu já te agradeço por você estar aqui colaborando com a gente, porque o nosso canal só existe por causa Sim, de vocês, né? De pessoas como você que sim, se propõem a compartilhar, senão eu não teria o material para sim, compartilhar com as pessoas, né? Então, muito obrigado. sim. Fique à vontade para fazer seu relato da forma como você quiser. Depois a gente conversa. Eu vou anotando aqui alguns tópicos para depois a gente conversar Tá sobre bom. isso. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Obrigada também por me ouvir, né? É bom falar com quem entende, né? Sobre o Bom, assunto. pelo menos eu estou à disposição para ouvir, me interesso pelo tema, respeito e vou aprendendo também, né? Não posso dizer que entendo, Sim. que sou um entendedor do assunto, mas estou aqui para aprender também com Mas que vocês. não vai julgar como se a pessoa estivesse louca, né? Ah, claro, isso eu sei, é Sim. realmente. Né? Assim eu estaria também, eu seria um maluquinho também, É. pelo interesse, e levo a sério esses temas, né? Sim. Bom, meu nome é Aldeneide Silvestre, mas abrevia como Neide, né? Porque o nome é muito grande, meu pai foi muito criativo. Eu tenho 32 anos, sou mãe de 2 filhos, né? Uma que vai fazer 13 e um menino de 4. Eu sou uma pessoa já suscetível a certas experiências que começaram na puberdade, né? E a minha mãe também é muito sensível, mas isso não era muito falado. Eu fui criada em berço católico, né? Então, não é uma coisa muito falada. E eu tenho experiências de paralisias do sono muito recorrentes, tentativas de sair do corpo involuntárias, né, como a gente tinha conversado. Eu não gosto muito, então toda vez que ocorre eu não já aconteceu de eu sair do corpo, quando caiu, que eu tentei acender a luz do quarto. Foi bem interessante, eu estava com meu filho dormindo de tarde, era fim de tarde, e eu levantei, estava tudo escuro. Eu fui acender a luz do quarto e minha mão Acendeu. não passava a parede, era estranho, não conseguia acender a luz. Aí eu voltei, deitei em mim mesma e acordei e tudo estava do mesmo jeito quando eu saí de mim mesma, fim de tarde, escurecendo, a luz apagada, meu filho do lado. Foi Quer dizer que quando você bem voltou para o interessante. corpo, acordou. Foi. Eu levantei, estava dormindo, levantei. Ainda tá tudo escuro, né? Fim de tarde. Eu fui acender a luz, normal. Passei pelo quarto, atravessei a casa toda para acender a luz da sala, vi meu filho dormindo e eu não olhei para trás, assim, para me ver, sabe? Porque Ah, eu levantei. Aí eu sim. fui acender a luz, eu não conseguia acender. Minha mão parece que não conseguia, não tinha força suficiente para acender o interruptor. Aí eu voltei, entrei em mim mesma e levantei Aí novamente você para viu o acender a seu luz. corpo. Quando voltou, viu, né? Não, foi interessante porque eu apertei na luz e falei, nossa, minha mão não tô conseguindo.
E eu já estava em mim mesma quando eu voltei, eu já estava sentada em mim mesma. Tá. Eu pensei em mim, eu já estava lá em mim mesma. Tá. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Aí o meu relato, assim, o relato principal que mexeu muito comigo, né? Que me fez acreditar que eu não tenho um problema psiquiátrico e não me deixa ser ateia hoje, é o relato referente ao meu pai e ao meu filho. Meu pai, ele tinha problema muito sério de alcoolismo, e o alcoolismo me tirou um pai, né? Ele não pôde ser um pai que ele deveria ser, né? Cuidar da família, cuidar de mim e tal. Então, ele era uma ótima pessoa, a gente teve momentos felizes, mas o alcoolismo tomou uma grande parte, né, das nossas vidas. E ele faleceu de um ataque fulminante quando eu tinha 19 anos, e a gente morreu meio que brigado, né, porque eu briguei com ele, porque ele estava bebendo, como sempre, e nesse mesmo dia que a gente discutiu, ele acabou vindo a óbito no dia 30 de dezembro de 2009, na véspera do Ano Novo, né? E um detalhe importante, que vai ser relevante lá na frente do relato, é que eu estava grávida da minha primeira filha, que vai fazer 13 anos, eu tive um desejo de grávida muito grande de comer caranguejos. E eu falei assim, meu pai, você poderia acordar de manhãzinha para comprar os caranguejos na feirinha, você compra para mim, eu tô com muita vontade de comer o caranguejo. Ele, ai menina, aí só que ele é alcoolizado, né? A pessoa quando ela tá alcoolizada, ela não lembra, né? Ela não tem uma memória muito boa. Então ele não comprou os caranguejos, eu fiquei muito brava, porque já basta todo o atrito familiar, né? E eu lembro que eu fiquei muito triste, eu chorei muito por causa desses caranguejos. E aí a minha sogra, na época, que comprou os caranguejos para mim e realizou a vontade. E dias depois dessa história do caranguejo, meu pai veio a óbito. Sim. E aí, 8 anos depois, 8 anos, eu nunca tive sonhos com meu pai, eu carreguei muita mágoa dele, tanto que o relato da sua esposa, já falei, né, foi bem importante para mim, porque eu me identifiquei, né, aquela coisa de culpar o outro. Ah, minha vida tá assim porque meu pai não agiu assim, por culpa do meu pai. Então, eu carreguei muita mágoa mesmo, né, e tudo que deu errado na minha vida porque meu pai não me deu as oportunidades necessárias para eu ter uma vida diferente, né? Porque as vicissitudes tiram muito de uma família, essa é a verdade. E aí, eu não tive sonhos com ele, e se passaram 8 anos, e o que acontece? Dia 30 de dezembro de 2017, e o interessante é que dia 30 de dezembro de 2017 foi exatamente o aniversário do sepultamento dele, né? Porque ele faleceu dia 30 e foi sepultado dia 31. E eu sonhei com ele dia 30 de dezembro de 2017, quando fazia exatamente 8 anos. E no sonho eu entrava na casa dele e ele estava agachado no chão, lavando caranguejos. E eu falava assim, meu pai, o que você está fazendo? Ele, minha filha, eu estou fazendo os caranguejos que você tanto queria comer. Você não disse que queria comer os caranguejos? Eu trouxe para você. Aí eu, nossa, pai, caranguejo. E eu tenho um atrito assim com minha mãe, né? E, eu vim de um lar assim complicado, né? Pessoas feridas já. E aí, um atritozinho assim com minha mãe que a gente tinha. E ele falou, né? Eu fui reclamar da minha mãe para ele nesse sonho, né? No sonho. E aí ele, minha filha, você sabe que sua mãe é uma pessoa assim difícil, tenha paciência. E ele preparando os caranguejos para mim. Aí eu fui chamada na porta de casa por alguém e eu recebi um par de sapatinhos de bebê menino.
Mas você foi chamada no sonho também? Nessa hora? Que estava falando com ele? No sonho. Sim, no sonho eu estava dialogando. Ele falou: minha filha, eu vim fazer os caranguejos que você tanto queria comer. E eu fui falar da minha mãe para ele, né? Que minha mãe estava muito difícil de lidar. E ele: minha filha, sua mãe é assim mesmo. Tenha paciência. Aí alguém E aí chamou. uma pessoa me chamou na porta e falou: Neide, eu tenho uma coisa para te dar. Eu não sei o que fazer com isso, eu tenho que te dar. Aí a pessoa abriu a mão, aí tinha um par de sapatinhos de bebê menino. Aí eu: tá bom. E aí eu acordei. E aí eu fiquei tão emocionada, assim, na época, porque não foi nem, eu nem liguei muito pro par de sapatinhos de bebê, porque o que me tocou mais foi ele vir fazer os caranguejos para mim. E também na data que ele foi sepultado, né? Foi uma coisa, assim, muito interessante. Antes desses sonhos, estava acontecendo... Antes desse sonho com meu pai, estava acontecendo uns episódios assim. Eu estava tendo muitos sonhos em que eu recebia uma criança antes desse sonho do meu pai. Eu estava alguns anos já, assim, 2, 3 anos, tendo os mesmos sonhos com as mesmas temáticas, que era, eu recebia um bebê menino especial. E geralmente era um ser muito alto, que vinha nos sonhos trazendo o menino para mim. E os sonhos, às vezes, modificavam um pouco, mas era a mesma temática, né? Um deles, eu estava numa fila com várias mulheres para receber uma criança. E eu recebi uma criança e olhava para o rostinho da criança assim, eu falava, essa criança tem alguma coisa, é especial. Ele: sim, tem algum problema, porque para você tem que ser esse aí. Você aceita? E eu aceito, né? No sonho. O outro sonho foi um ser muito alto que trouxe um menino. O menino, eu entendi que ele tinha síndrome de Down, né? A criança. E um ser era muito alto, assim. Eu não conseguia nem ver o rosto. Era muito alto. Era uma pessoa diferente. Sim. De branco, uma túnica tipo indiana, esses povos assim, muçulmanos, aquela túnica. E tá, assim, bem grande mesmo. E vinha sempre com o menino, e o menino, eu entendia que era a síndrome de Down. E eu tinha muito esses sonhos. Eu cheguei aí eu ficava comentando com minha mãe, comentava com colegas, com conhecidos, eu sempre relatava esses mesmos sonhos. Aí minha mãe me levou numa casa espírita que ela estava frequentando. E aí tem uma casa espírita onde minha mãe mora, que é muito antiga, assim, muitas décadas existe aquele centro espírita, é um projeto muito sério, inclusive, eles prestam serviços à comunidade, é bem interessante. E aí os 2 fundadores veio conversar comigo, privado, aí eu falei, nossa, eu tô tendo tantos sonhos, né, recebendo crianças, seres, e sempre uma criança especial. E aí esse casal de fundadores do Centro Espírita falou, minha filha, pode ser 3 coisas, né? Pode ser que você esteja apenas sonhando, tendo uma memória de um filho que você teve, numa outra existência, ou pode ser um medo que você tenha, uma coisa do seu subconsciente, que você tem medo de ter um filho especial, né? Ou pode ser uma criança que vai vir para você. Eles falaram essas 3 coisas, tá bom, né? Mas, ok. E aí, continuei tendo esses sonhos e contando para as pessoas. Eu só, mulher, para com isso, você fica sonhando. Quanto mais você sonha, mais você fala, mais você vai sonhar. Então, tá bom. E aí depois desses sonhos, aí eu tive essa experiência com meu pai, do sonho, do caranguejo, o aviso do bebê. Foi em dezembro, no dia da data do falecimento dele. Quando foi em fevereiro, eu descobri que eu estava grávida. De um mês já. De um mês. E eu descobri que era um menino. E eu coloquei na cabeça que, será que ela veio com síndrome de Down? Porque eu sonhei tanto com criança com síndrome de Down. Eu entendia que era síndrome de Down, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu fiz exames, não deu nada, a criança nasceu, foi um menino que nasceu dia 24, assim como meu pai também nasceu no dia 24.
E aí, não, minha mãe, tá vendo, você é louca, tendo sonho, dizendo que a criança vai nascer com alguma deficiência assim, e ele nasceu sem nada, tal, tudo bem. Quando meu filho completou 2 anos, a gente começou a notar que ele era diferente, que o desenvolvimento dele era diferente das outras crianças, que era diferente da minha primeira filha, por exemplo. E aí, logo cedo, já veio o diagnóstico de autismo, né? Ele, a princípio, foi diagnosticado com autismo severo, e todo ano a gente atualiza o laudo, né? Esse ano ele faz 5 anos já. E aí, eu fiz uma postagem em homenagem ao meu filho, quando eu recebi o primeiro laudo, dizendo que eu o amava e o aceitava. E quando eu fiz essa postagem na minha rede social, todo mundo que me conhecia, que eu contava dos sonhos, veio falar comigo. Menina, você sempre falava que ia ter um filho especial. E realmente o seu filho é especial. E eu comecei a assistir, olha que interessante, eu comecei a assistir um programa da Discovery de crianças sobre reencarnação que lembram das suas vidas passadas, né? E as crianças que faleceram na guerra, no 11 de setembro, simplesmente chegam numa idade e começam a falar: mamãe, eu faleci assim, mamãe, eu fui seu pai, mamãe, eu fui tal pessoa. E aí, quando eles vão investigar, aquele nome que a criança deu é uma pessoa que realmente existiu. E é bem interessante. Aí eu fiquei pensando, poxa, o meu filho, ele é autista não verbal. Ele não se comunica verbalmente. Eu pensei, nossa, se ele for a reencarnação do meu pai, como é que ele vai me dizer alguma coisa, né? Aí, o que acontece? Um dia de manhã eu acordei e eu vi uma pessoa assobiando uma canção. Cantarolando uma canção, assobiando. E aqui em casa, eu não sei assobiar, ninguém sabe assobiar, né? E eu pensei que era um vizinho, alguém que estava assobiando, cantando uma canção assobiando. E era meu filho. E instantaneamente eu fui levada quando eu morava com meu pai, e ele gostava muito de música, de som, de forró. E ele cantarolava o dia inteiro assobiando. E aí, meu pai assobiava, cantava as músicas, e meu filho começou a assobiar, cantarolar as músicas, e eu fiquei assim, meu Deus, que interessante, né? Assim, e ele também tem um ranger dos dentes que meu pai tinha, que é o bruxismo, né, que chamam, né? Meu filho começou a ranger os dentes, alguns comportamentos similares. Quando é interessante que eu tiro fotos do meu filho assim sorrindo e eu instantaneamente eu vejo outra pessoa, sabe? Eu vejo o sorriso do meu pai. Não que quer dizer automaticamente que tá ligado a uma história de reencarnação, tem que ser, né? Mas é bem interessante. Minha mãe e meu pai, eles tinham muito atrito. E minha mãe, ela acredita assim piamente que meu filho é meu pai. E aí o cheiro do... Meu filho soa muito, né? E meu pai também soava muito, uma sudorese excessiva. E meu filho é bem parecido, o cheiro, assim. Os jeitos, né? É muito similar. E aí o interessante é que, nos sonhos, eu via fisicamente a deficiência da criança, né? Que eu entendia que era síndrome de Down. E por que que ele é autista, né? E não é síndrome de Down? Porque o autismo não é uma deficiência com características físicas. Então, eu jamais identificaria que ele seria autista, né? E pensando na lógica da reencarnação, eu estava vendo umas palestras e outros relatos também, que quando a pessoa morre de uma maneira, ela pode voltar com sequelas, né? Se você colocar no Google consequências do alcoolismo a longo prazo, você vai ver que é perda e danifica também os neurônios, né? E o autismo é uma deficiência
que a criança tem um Neurológica? excesso de neurônios, neurológica, e a criança tem um excesso de neurônios, né? Sei. Os neurônios do autista, ele opera diferente, né? São seres realmente diferentes. E é bem interessante, né, isso. E as pessoas falam assim, às vezes eu escuto, né, assim, umas besteiras. Porque seu pai se excedeu muito no alcoolismo, então ele veio para pagar. Você também tem que pagar alguma coisa, né? Eu não penso assim. Eu penso que o meu filho, ele é um resgate. Ele veio resgatar algo, né? E ele também é o meu resgate, né? Porque depois que ele nasceu e que eu descobri que ele era uma criança especial, eu mudei bastante, né? Eu mudei muito. No início causou revolta, né? Poxa, eu sofri tanto com meu pai, eu tive uma infância difícil, uma vida difícil com ele, e ter um filho, aí as pessoas falam, a reencarnação do seu pai, e voltar de novo para me fazer sofrer de novo, né? Foi o meu pensamento inicial. Mas aí eu fui amadurecendo, as coisas foi seguindo o seu fluxo, e eu percebi que, na verdade, ele é o meu resgate, e eu sou o resgate dele, né? A gente, se por acaso for ele veio resgatar, e também a gente vai resgatar junto, né? Porque o meu pai, a gente se amava, mas a mágoa era muito grande. Até mesmo depois que ele morreu, a mágoa era muito grande. Por ele ser uma pessoa tão jovem, ele faleceu com 48, 49 anos. E perdeu tanto tempo na vida, né, com o alcoolismo, se dedicou tanto a uma coisa que no final não deu em nada, né, de produtivo, né, na nossa vida, tudo mais. Mas hoje eu estou amadurecendo, eu entendo que era uma doença, que ele era doente, na verdade, né. Ele tinha dores emocionais também. E isso, se meu filho for meu pai, para mim é um resgate, não é um castigo, não. Hoje eu penso assim. Certo. Essa é a história do seu pai, né, e da possibilidade de seu filho ser a reencarnação dele. Mas você queria contar mais alguma coisa além disso? Porque aí eu posso ainda escutar mais antes de partir para fazer perguntas ou análises. Sim. É como eu te falei, né? Eu sou suscetível a sonhos, os sonhos de ver pessoas em vidas, a pessoa em outro corpo, em outra vivência, em outra época, né? Você poderia descrever, digamos, essas pessoas, essas vivências, como são, que nível de detalhe você consegue captar nessas vivências? Eu tenho 3 relatos foram muito vívidos, né? Muito vívidos. O pai do meu filho, eu já vi ele num sonho no século XVIII como um oficial francês. E o interessante é que eu entrava como Neide aqui, e eu olhava para uma pessoa, aquele homem vestido de oficial, porque eu pesquisei a roupa no Google e era a roupa que eu vi, ele. Entendeu? Uma roupa de oficial francês com aquela peruca branca encaracolada que eles usavam, né? E ele, muito pálido, de olho azul, e eu olhava e falava assim, Vinícius, por que você tá assim? Eu olhava instantaneamente, ele não tem nada a ver fisicamente com a pessoa hoje, mas eu olhava e sabia que era ele. E ele me olhava assim, e eu olhava, oxe, que você tá assim? Né? Mas e como acabou. Se você tivesse um relacionamento com ele na época também? Não, eu entrei como Neide, ele estava na sala, sentado, com um semblante de poder, de arrogância, eu senti muito, eu sou de sentir, né? Um semblante de poder, de arrogância, com a roupa de oficial
do século XVIII, que é aquela roupa que eles usavam a meia com a bermuda. Já viu em filmes e novelas? Já. Aí tem umas perucas, né? Cabelo encaracolado. Sim, exatamente. Depois eu fui pesquisar no Google para entender que roupa era aquela e bateu, né? E aí eu olhava assim para ele instantaneamente, eu falava, Vinícius, oxê. E acabou o sonho, né? E um outro, esse foi bem assim, bem longo, que a gente estava no século XIX, parecia século XIX, eu digo pela vestimenta, porque eu vejo séries, filmes, eu vou unindo a roupa, né? E era um interior de algum lugar europeu. E ele era um jovem de uns 20 anos, 20 e poucos anos, de uma família abastada, né? Rica. E eu era... Interessante que eu me via no corpo da jovem, né? Que era eu, no sonho. Sim. E eu era camareira da criadagem, né? Eu era criada, não era nada na época ali, né? E a gente tinha um relacionamento escondido, né? Mas esse rapaz, né, que você tinha um relacionamento, era também o pai do seu filho hoje? Ele em outra vida? Sim, o pai do meu filho, em outra Você vida. identificou isso também, né? Identifiquei a roupa, era bem época de pessoas que praticavam aquele esporte esgrima, cavalaria, andava a cavalo. Hipismo, né? Andava de Isso, cavalo. a roupa, os detalhes da roupa, tudo bem, a casa, um casarão grande. E o sonho, eu entrei como uma jovem também da mesma faixa etária, só que eu era da criadagem, né? E muito pobre. E eu ia limpar o quarto, eu limpava o quarto, tirava o pinico, porque nessa época essas casas não tinham saneamento básico, né? Era no pinico, na alcova, você tirava o pinico, né? E eu ia fazer esse serviço. E a gente tinha esse relacionamento. E aí a gente deitou ali e foi ter, né, uma relação íntima. E uma outra camareira, que era uma senhora mais velha, provavelmente a minha superior, olhou assim e fez E é interessante que eu olhava assim, o quarto, as cortinas, o pinico, a cama, todos os detalhes, né? E era nós dois. Ele não parecia estar se aproveitando de mim. Pode ter que estar, né? Porque isso acontecia muito, né? Se aproveitar, né? Mas parecia que... Ele tinha uma posição de poder, né? E você era uma pessoa mais simples. Sim. Mas parecia que não era não estava se aproveitando. Parecia que a gente tinha realmente alguma coisa, né? Sentimento. E a gente, no sonho, já contou pra gente querendo fugir juntos, né? E aí ele vivia com a tia, porque a tia queria casar ele com uma jovem de grande... para unir, né, riqueza. E interessante que é igual que a gente vê nas novelas, né? Filmes, assim, que casava a filha com o filho do outra fazenda, para unir poder. E aí mandaram dar cabo de mim, por causa desse relacionamento. Sim. Eu lembro da última cena, assim, dessa existência, eu vi a senhora cheinha, cheia de joias, e ela dava ordens para outras pessoas, e eu ali já fui ali. Mataram você? Nessa vivência eu não... Porque ela não queria, né, que o sobrinho estimado se envolvesse, fugisse com uma criada. Mas você vivenciou, né, aquele processo de morte, assassinato? Lembra do detalhe? Não. Da morte, não. Eu vi de longe o planejamento da cabo de mim mesmo. Sim. E aí eu lembro que o lugar era um casarão assim, feito de pedra, muita madeira. É bem interessante esses detalhes, né? A minha roupa era feita de linho, meio encardida, muito simples. Uma menina muito magra,
muito, muito simples mesmo, assim, da criadagem, né? Sim. E aí ela arquitetou isso mesmo. Ela arquitetou para dar cabo de tudo. Só que a vivência da morte, eu acordei. Ah, tá. Quando estava se aproximando de mim, as pessoas para vir dar cabo, né? Eu acordei. E foi muito interessante, porque foi muito vívido. Porque existem sonhos que a gente sonha, mas esses sonhos que eu tenho é muitos detalhes. É muitos detalhes. É a cortina, o pinico, a roupa, características físicas, o diálogo das pessoas, né? A camareira chefe reprovando, assim, mas não podia fazer nada, né? E é bem interessante. O terceiro foi quando eu era bem mais jovem. Eu sonhei atravessando um deserto. Parecia que a gente era árabe, muçulmano, esse pessoal assim dessa cultura, né? E eu estava atravessando o deserto, uma moça sozinha, né? E eu encontrei com um rapaz, um jovem rapaz, e ele falou: vamos atravessar junto, você não vai sozinha atravessar. E a gente passou vários dias e várias noites atravessando o deserto. E eu criei um sentimento muito forte, assim, de que ele fosse, como se ele fosse meu irmão, um amor muito fraterno, né? Por esse rapaz. E aí chegou na casa, era uma casa de pedra, a construção é bem parecida com as casinhas das pessoas dessa região mesmo. Eu já pesquisei, tudo que eu sonho eu pesquiso no Google, para ver se eu acho alguma coisa. E aí era uma casinha assim, tinha as casas árabes, eles têm um espaço no meio, né, assim, um terreiro no meio e a casa ao redor. Isso, feito um jardim no meio, alguma coisa assim. No né? meio, onde eles se reúnem. Né? Isso, um pátio no meio e a casa é assim ao redor. E no meio era assim a casa. E nessa época eu não tinha acesso assim tanto à internet, né? Então eu sonhei exatamente assim. Aí o rapaz me deixou na casa, eu falei assim, aqui é onde eu tenho que chegar mesmo. Ele falou assim, olha, eu vou seguir o meu caminho, você vai ficar aqui. Um dia eu volto pra te ver de novo, pra ver como você tá. Aí eu fiz assim, você volta mesmo? Aí ele, volta, mas ó, se eu não te ver nessa vida, na próxima a gente vai se encontrar. Aí eu, nossa, o que você tá falando, menina? Assim, falando desse jeito. Aí ele foi seguindo o lugar um lugar muito árido, né, muito quente, muita poeira, muito laranja, assim. E eu olhando assim, aquele rapaz indo, e ele nunca voltou para me ver. Nunca voltou. Não sei o que aconteceu com esse rapaz. E aí, no mesmo sonho, eu me vi numa outra existência, olha que interessante, numa outra existência, visitando a casa, buscando o rapaz, tentando rever o rapaz. É como se no mesmo sonho eu tivesse há duas vidas querendo revê-lo. Sim. Na mesma Entendeu? casa. Na mesma casa, eu lembrava, eu tinha aquela vivência daquela vida, eu renasci novamente, eu lembrava dele, lembrava da casa, voltava lá para ver se eu encontrava ele, se ele tinha ido lá me ver mesmo. Então, no mesmo sonho, eu me vi em duas vidas buscando rever esse rapaz, que eu senti um carinho muito grande de Mas irmão. você chegou a identificar esse rapaz como sendo o pai dos seus filhos desta vida atual, não? Não, esse rapaz não. Esse rapaz não. Lembrando que antes de eu nascer, eu tive um irmão que faleceu na infância. Ele faleceu num acidente muito trágico, afogado. Sim. E por isso que os meus pais eram tão desestabilizados emocionalmente. Né? A minha mãe e o meu pai. E o meu pai encontrou na bebida um conforto da perda do filho único deles, sim, né? Porque o meu pai estava tomando do meu irmão num barzinho assim de Pernambuco ainda,
E meu irmão foi brincar no rio, e aí acabou se afogando. E aí fizeram buscas, anunciaram na rádio para achar ele, e não acharam, né? Só acharam ele já falecido. E aí minha mãe culpou muito o meu pai, né? Que ele foi o culpado do falecimento dele. Então isso mexeu. Meu pai tentou suicídio, né? Mas eles permaneceram juntos, mas era uma convivência muito difícil. Né? Uma Porque não convivência houve muito uma difícil. compreensão, né? Sim, né? E aí eles continuaram, só que meu pai buscava na bebida o conforto da dor, né? Uma fuga. E ele chorava muito, né? Quando ele estava muito alcoolizado, ele chorava muito. E aí eu nasci depois dessa tragédia, algum tempo depois eu nasci, né? Eles, na verdade, eram para ser 3, né? 2 faleceram. Um faleceu na barriga, o meu irmão faleceu na infância, e só eu estou aqui, né? Sou filha única hoje, né? Sim. Sou filha única. Então, eu cresci assim, nesse ambiente de muita dor, né? Os dois sofrendo muito, meu pai sofria muito. Meu pai, o alcoolismo causa muitos danos, né? Ao cérebro da pessoa. E meu pai teve episódios de esquizofrenia. No final da vida dele, ele começou a ter problemas psiquiátricos e ele deu muito trabalho. Sim. Ele ouvia vozes, delirava, achava que tinha alguém querendo matar ele, via coisas. E ele chegou a pular da janela do 2º andar, se quebrou inteiro, foi internado. Aí depois desse episódio, o médico falou que se ele continuasse, ele ia morrer, né? E aí ele ficou um tempo sem beber, ficou bem. Meu pai era uma pessoa muito legal, sem a bebida. Quando ele bebia, aí não dava certo, né? E aí ele tentou ficar um tempo sem a bebida, mas é um vício muito forte, sem um tratamento adequado. Ele não teve a atenção adequada, né? E aí ele acabou vindo a óbito, sentiu uma dor, um dia bebendo, curtindo o ano novo. E aí ele faleceu assim, não? Deu um ataque nele. Ele começou a ter nos últimos anos umas dores estomacais muito fortes, porque ele se defecava e se urinava e vomitava quando bebia muito. Era muito feio, né? A situação dele. E aí ele sempre sentia essas dores muito fortes de barriga, diarreia. E a gente já estava até acostumada, né? E aí, quando ele faleceu, estava ele e minha mãe sozinhos em casa. E eu estava viajando. E aí, antes de eu viajar, no dia que ele morreu, eu briguei com ele. Falei, você fica bebendo, né? Aí passar mal, não me ligue não. Se você passar mal, você não me ligue. Eu falei pra ele. Foi a última coisa que eu falei pra ele. E aí, no outro dia, eu recebi a ligação que eu tinha que reconhecer o corpo dele no IML. E que eu sou filha única, e eu tive que, né, pegar ele, né? E eu tava grávida, né? Tudo isso grávida, né? E ele tinha umas brincadeiras de falar assim, quando eu morrer, não bote camisa de botão aqui pra eu não ficar sufocado, nem flores. Aí eu falava, mas se você já vai estar morto, vai sentir o quê? Né? E aí, quando arrumaram ele no velório, eu fiz o último pedido dele, né? Eu abri a camisa de botão, tirei as flores, e aí eu vi que tinham feito uma traqueostomia, né? Aquele procedimento que abre aqui para salvar, que a médica disse foi o último tiro de misericórdia, né? Sim. Foi o último tiro de misericórdia, porque as veias dele ficaram obstruídas, né? E aí eu vi assim, peguei a barriga estava aberta, assim, eu vi aquela. Eu acabei perdendo a consciência e desmaiei em cima do caixão. Então foi muito forte, né? E aí foi que eu fiquei com mais raiva, mais mágoa dele, né? De ter se matado, basicamente. Né? Nunca ouviu a gente, tão jovem, e eu era muito bonita, 48 anos apenas, né? E aí isso, era jovem, né? E aí
Aí eu carreguei anos e anos a mágoa, né? Uhum. A minha mãe, assim, ela tem umas experiências também, né? E ela começou a ter umas vivências com meu pai dentro de casa. Eu já não morava mais. Depois que meu pai faleceu, ela ficou sozinha na casa. E a gente começou a vivenciar, assim, uma vez o rádio ligou sozinho o som. O som ligou sozinho. E meu pai gostava muito de som, né? Sim. E eu falava assim, deve ser mau contato. Deve ser mau contato, o som ligou sozinho. Minha mãe é muito sensível e ela é rezadeira também, né? E aí ela começou a ver meu pai em casa. Ela tinha paralisia do sono com ele pegando ela. E ela ficou muito perturbada nessa época. Aí foi quando ela parou de ir para a igreja católica e começou a frequentar um centro espírita. E aí ela colocou o nome dele nas rodas de oração que eles faziam lá, né? E aí ela disse que ele sumiu e depois ele voltou vestido de branco. Isso já perto do sonho que eu tive com ele, né? E ele falou, Cida, o nome da minha mãe, né? Eu estou bem e Jesus é o caminho. Ele falou para ela. E aí nunca mais ela viu ele. Eu confesso que eu não dei muita atenção assim a ela quando ela contava essas coisas. Minha mãe é muito falante, fala tanto. Eu também, né? Mas depois que ela foi pro centro, realmente melhorou. As experiências que ela estava tendo com meu pai, assim, que não eram tão boas, né? Ela estava dizendo que não era muito bom, não, do jeito que ele estava, né? Sim. Aí logo depois eu tive o sonho, né? E veio meu filho. Sim. Então, são essas as experiências que você gostaria de detalhar, né, pra gente? Sim. São as mais, assim, vívidas, né? Sim. São as mais vívidas. Lembrando que os sonhos que eu tenho, eu não sei diferenciar se é uma projeção astral e se é... Não sabe diferenciar o quê? Porque eu não escutei direito por causa da... que eu não tenho conhecimento, né? Eu não estou ligada a nenhuma religião, então eu tenho as experiências como é que eu chamo? De paralisia do sono, né? Sim. E de entrar em transe, formigamento, e você se sentir saindo de si mesma. Então, eu não sei se as vivências é realmente uma saída do corpo, e eu realmente me encontro com a pessoa, ou se eu tive um sonho, né? Porque eu vejo muitos relatos que a pessoa sai e vai para outros lugares, né? Né? Aí você disse que não sabe se você sai e se encontra com uma pessoa. Que pessoa? Por exemplo, o meu pai, que eu tive a vivência com ele, né? Eu chamo de sonho. Bom, você é muito jovem, né? 32 anos, mas parece que amadureceu no carbureto, né? Como dizem. A vida foi tão desafiadora, né? Que você já tem uma mentalidade bastante amadurecida. Eu tenho 2 filhos mais ou menos na sua idade, né? Eu tenho uma filha de 30 e um filho de 33. Exatamente, você está aí no meio entre os dois, né? Mesma faixa. Aí eu vi assim, teve uma hora que você falou, a vida de meu pai passou e não deu em nada, né? É como se ele tivesse... Sim. Você está me escutando bem? Está me escutando, Tô né? ouvindo. Tô. Você disse assim, é como se a vida dele tivesse fracassado, não tivesse servido para nada, ele estragou a vida dele, perdeu a vida. Mas acontece que a vida dele, né? A gente às vezes tem a ideia de que a vida só dá certo se a pessoa se desenvolver, for muito bem resolvida, criar os filhos, for feliz no casamento.
e aí a vida deu certo. Mas eu, pelo menos, não acho assim, sabe? Eu acho que uma vida como a do seu pai foi uma vida muito desafiadora, né? Muito difícil. E ela provoca não somente nele, mas nas pessoas que estão à volta dele, que amam ele, que vivem com ele, também um aprendizado muito profundo, né? Um aprendizado forte. Por isso que eu disse, você é uma pessoa jovem, mas você já tem uma mentalidade bastante avançada. Por exemplo, você disse que se inspirou muito na minha esposa quando ela contou aquele relato sobre aquela pessoa que ela encontrou lá no umbral, então ela teve que perdoar aquela pessoa, uma pessoa que Sim. ela, durante muito tempo, culpou de a vida dela ter dado errado em vários aspectos. Mas ela chegou a essa conclusão com mais ou menos 60 anos, 60 e poucos anos. Hoje ela tem 63, né? 63 anos. E você tem 32 e já está aí num estado bastante de desenvolvimento consciencial bastante avançado. Então, a vida do seu pai, ela pode ter ajudado muito a da sua mãe, a crescer. É uma pessoa que, às vezes, assim, veio com uma missão dificílima, uma missão de muito sofrimento, mas que tem uma função de ajudar no desenvolvimento de outras pessoas que estão ali em volta, que sofrem junto com ele, que brigam e tudo mais, mas não sabem que esse processo, né, é um processo de amadurecimento espiritual, muito desafiador. Na minha vida, eu tive uma figura, o substituto do pai, né? Eu tive o pai do meu pai, que na falta do pai, que eu precisaria ter, meu avô meio que assumiu. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.